Esse vídeo não é sobre motivação perfeita. Ele é muito mais sobre começar sem estar pronta. Eu me chamo Pamela Dourado e eu decidi me dar 170 dias para cuidar da minha mente, do meu corpo e da minha fé. Isso do jeito mais real, sincero e honesto que eu consegui. Bom, dando uma pequena introdução. Desde outubro de 2025, eu estou fazendo um tratamento da depressão. A depressão, ela não é algo novo na minha vida, não é algo que começou agora, mas agora foi quando eu parei de fingir que tava tudo bem e de mentir pra mim mesma dizendo que eu conseguia resolver isso sozinha. Eu tenho diagnóstico de depressão desde os meus 14 para 15 anos, que foi quando eu tive o meu primeiro maior episódio e que a minha mãe, fazendo o melhor que ela podia, me levou numa psicóloga que me acompanhou durante um tempo e me deu o diagnóstico de transtorno de depressão e ansiedade. E ali foi o primeiro maior episódio, assim, que eu me lembre. E ali eu já tinha que fazer o tratamento com medicação, mas a minha mãe, como eu era muito novinha, 14 para 15 anos, ela preferiu que eu não fizesse o tratamento com medicação. Isso também, a gente tem que pensar que isso foi em 2009, ainda havia um estigma muito maior sobre o uso constante de medicamentos para transtornos da mente. Mesmo tendo a total consciência de que a depressão é uma doença química do cérebro, eu também não queria tomar remédio. Entre os 15 e hoje, eu já tive alguns episódios, algumas fases bem ruins que duraram meses. Eu fazia primordialmente o tratamento com terapia. Já tomei remédio, mas a minha experiência foi horrível. Eu tomei acho que 3 medicações diferentes e ajustei durante meses a medicação. E durante um tempo eu só consigo explicar isso dizendo que eu me sentia meio dopada, eu me sentia letárgica, eu me sentia como se o mundo fosse cinza, como se todo mundo estivesse vendo o mundo a cores e o meu fosse cinza. Eu não era triste, mas eu também não era feliz, eu não sentia nada, tava tudo bem. E bem nessa fase eu estava vivendo uma situação complicada, além da depressão, e uma situação que não é algo que eu me sinto confortável para partilhar, mas era uma fase em que eu não podia estar com esse pensamento tão morno sobre a vida e foi muito ruim. Por sorte, e graças aos meus amigos e à minha família e primordialmente a Deus que colocou pessoas no meu caminho naquela época, eu saí dessa e decidi parar o remédio por conta própria, completamente responsável, não fiz desmame, não fiz nada. Depois disso eu não quis mais voltar a tomar medicação. Porém, agora em 2025 eu tive um ano complicado. Eu tive um início de burnout e isso afetou imensamente minha depressão e ansiedade. E eu tive crises que eu tive que sair do trabalho e ir direto para o hospital. E
fui aconselhada que aquele trabalho não era o melhor lugar para mim. E comecei a fazer o tratamento. Isso em outubro, com remédio. Não é um processo contínuo assim. A medicação sim, a medicação é contínua, mas não é um processo linear. Eu sinto que eu tive muitas baixas, muito mais baixas do que altas, nesses 3 meses em que eu estou na medicação, mas eu sinto que acertamos já a dose, né? E também faço acompanhamento com a psicoterapeuta. Agora eu tô fazendo uma abordagem de TCC, que é a cognitivo comportamental. Além de tudo isso, uma coisa que tem me ajudado muito, muito, é que nesse tempo, nos piores momentos, mas eu acho que não só. Desde que eu cheguei aqui em Portugal em 2022, eu fui me redescobrindo espiritualmente e comecei a ir assiduamente às missas, sempre acompanhando. Eu sinto que foi uma coisa que me puxou de volta. Foi algo que me incentivou muito, que me incentiva muito, e eu sinto que é a voz de Deus que eu escuto no meu ouvido, sussurrando numa voz doce, palavras de incentivo quando a voz na minha cabeça me diz coisas horríveis por conta da depressão. E eu sei que Ele tá me carregando, Ele tá me levantando, Ele tá me guiando e Ele tá me cuidando em cada detalhe, como tem sido até hoje na minha vida. E hoje eu enxergo isso muito mais. Eu tenho me redescoberto muito com relação à minha fé, principalmente estando distante da minha família. Aqui em Portugal somos só eu e o Guilherme, meu marido. Nós viemos para cá em 2022, maio. Nos casamos em abril e viemos morar para cá em maio, porque ele tinha uma proposta de trabalho e nós viemos tentar a vida. Entretanto, no Brasil eu deixei minha carreira, deixei meus amigos, deixei minha família e posso dizer que é muito mais difícil lidar com uma doença, com um transtorno de saúde mental, quando nós não temos uma rede de apoio tão grande. Porque em fases que eu estive muito mal no Brasil, eu sempre tive os meus melhores amigos, que são pessoas assim que eu não tenho palavras, que todos os dias revezavam entre si para um ir me visitar na minha casa a cada dia, para cuidar da minha sanidade mental e para eu não fazer nenhuma besteira nos piores momentos. E estar aqui e não ter esse apoio é muito mais difícil. É muito mais difícil de lidar. E desculpa, eu sinto que desde que eu me mudei pra cá, pra Portugal, e de que eu tive que basicamente refazer todo o meu círculo de amizades, de pessoas e refazer a vida, eu sinto que eu desenvolvi uma dificuldade social que eu nunca tive. Hoje eu me considero uma pessoa imensamente mais tímida. Eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. Eu me coloquei muito numa posição de isolamento. Eu tenho imensa dificuldade de me abrir, de lidar com as pessoas e isso também foi uma coisa que ajudou muito a degringolar com a minha saúde mental.
porque foi um isolamento muito grande. E eu não tô me isolando só das pessoas daqui, eu acabo me isolando de todas as pessoas do Brasil também, porque eu tenho a sensação de que eu sempre tô atrapalhando, que eu tô sendo um estorvo. E é isso que aquela vozinha diz dentro da minha cabeça. Ponto é, antes de eu entrar em toda essa conversa, é que eu sempre tive preconceito com a medicação. Mas por estar aqui numa situação diferente, por estar aqui numa situação mais isolada, por estar só eu e o meu marido e não querer ser um fardo, não querer ser um fardo pra ele, não querer ser um peso e não querer preocupar também as pessoas que estão no Brasil, eu resolvi procurar ajuda. Ali por meados de setembro eu já comecei a procurar ajuda, em outubro se agravou, eu tive uma fase em que eu estive afastada do trabalho por baixa médica. O médico me aconselhou a ficar em casa por uns tempos e isso me ajudou no começo. Foi ali logo quando eu comecei o tratamento, porque as primeiras semanas são horríveis, são dias de uma alta muito boa e dias de uma baixa terrível. E eu tive muito mais dias de baixa. Posso dizer que eu passei dias e dias e dias simplesmente deitada no sofá, com algo passando na TV ao fundo e sem prestar atenção em nada. E era entre isso, estar desperta olhando pra TV, mas sem realmente absorver nada do que estava passando, e dormindo no sofá da sala. Até o momento que o meu marido chegava e aí eu ficava com ele, nós assistimos uma série, um filme, ficávamos juntos e depois eu ia dormir e acordava no dia seguinte e o ciclo se repetia. O começo do tratamento foi assim. Eu até, nessa época, tentei gravar. Mas fazia, tipo, poucos dias que eu tava tomando remédio e eu gravei um vídeo pro YouTube, editei, mas nunca postei. Depois eu desisti. Posso até deixar um trecho do vídeo aqui. E eu resolvi gravar isso aqui agora porque eu preciso sair do buraco. Foi num dia que eu tava melhor, mas logo depois eu tive dias de baixa muito grandes e aquela voz começou a falar dentro da minha cabeça que eu tava me expondo de maneira desnecessária na internet, que eu ia passar vergonha, que isso não era dar conta de ninguém e que eu devia ficar calada e desistir. Ter um canal do YouTube sempre foi um sonho meu, de muitos anos. Eu, inclusive, tenho vídeos aqui ocultos no canal, muito antigos, 2012, 2013. E eles estão ocultos porque hoje eu olho pra trás e me envergonho, mas sempre foi algo que eu quis e eu achei que eu poderia ali em outubro retratar 90 dias contra a depressão, que era a ideia de fazer um desafio até o final do ano. E eu desisti de postar porque algo me dizia que eu devia ficar quieta. Mas Deus sempre colocou ali no meu coração a sensação de que eu devia estar fazendo algo com isso. E também tenho várias outras situações na minha vida em que eu sinto que eu passei por elas e passo por elas para que eu possa falar com as pessoas, ajudar as pessoas. Sei lá, eu sempre tive a sensação de que enquanto o que eu passo eu estiver ajudando alguém, para mim tá válido. E por isso eu pensei em compartilhar sobre isso na internet, só que depois eu desisti. Mas Deus tem seus caminhos. Ele leva de volta a gente pra onde ele quer.
A gente vai fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Enfim, de outubro pra cá teve dias de silêncio, teve dias de cansaço, teve dias que só levantar da cama já era muito. Quem sofre de depressão sabe que não é fácil. O autocuidado não é fácil, as coisas mais básicas têm um peso muito maior. E passei por isso. Saí do trabalho, o médico indicou que eu não ficasse lá e eu saí. Graças a Deus eu tenho uma posição privilegiada aqui, onde eu pude fazer essa escolha pela minha saúde mental. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Dia 1º de janeiro de 2026. É hoje, o dia que eu tô gravando. Era pra eu ter gravado isso antes. Entretanto, eu tinha desistido de novo da ideia. Através desse projeto 33, eu quero criar uma rotina, hábitos e metas e sistemas que me ajudem a potencializar o tratamento terapêutico e o tratamento medicamentoso que eu tenho feito. Porque eu acho que isso é parte importante do processo. Eu hoje tenho dias bons, tenho dias ruins, mas eu tenho tido muito mais dias bons do que dias ruins, sendo sincera. Deus tem sido minha fortaleza e os dias têm sido melhores e eu sinto que eu estou mais estável. E esse projeto nasce exatamente nisso, para me ajudar a manter essa estabilidade através dos sistemas e metas e de uma rotina, porque eu sempre senti, mesmo em crises no passado, que quando eu desenvolvia uma rotina e seguia uma rotina, os sintomas eles se amenizavam. Esse projeto ele não é sobre vencer a depressão em 170 dias, porque a depressão ela é uma coisa constante na vida. A partir do momento que você tem, ela sempre pode voltar. A química tá no meu cérebro, então não tem cura. Não é sobre vencer a depressão. Ele é muito mais sobre não me abandonar e me entregar para ela dentro desses 170 dias. Para seguir esse projeto, eu pensei em 5 áreas que eu quero desenvolver aqui e eu vou falar as áreas mais abrangentes e depois, mais pra frente, eu quero fazer um vídeo montando metas. Isso é algo que já era pra eu ter feito, mas dias bons e dias ruins acontecem. As áreas que eu quero trabalhar nesse projeto são saúde mental, saúde física, estudos, trabalho e vida espiritual. Eu sinto que Deus tem sido muito bom comigo ao longo de toda a minha vida, mas eu não tenho correspondido a Ele à altura. Eu tenho uma fé que por muitas vezes ela é morna, e eu não quero viver a minha fé de maneira morna. Eu quero ser mais constante com isso, então é uma das minhas metas e sendo sincera, é a principal, a minha principal meta é a vida espiritual, a segunda é a saúde mental e o resto a gente vai encaixando aonde dá. O ponto é que eu sou católica, mas eu não tenho os meus sacramentos ainda e também não posso fazer por enquanto porque eu sou casada no civil, não sou casada no religioso. E o meu marido também tem que passar por
pelo batismo e para que enfim a gente possa casar no religioso, para que depois a gente possa ter primeira comunhão, crisma e etc. Entretanto, eu quero me focar nisso, da minha catequese, dos meus estudos bíblicos, eu quero ser mais presente com a comunidade da igreja. E eu sempre, para todo mundo que me pergunta qual foi o momento que eu me senti mais feliz e realizada na minha vida, eu sempre digo que foi durante a semana da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu aqui em Lisboa. Eu fui voluntária e ali foi um momento que eu senti que a minha vida tinha sentido. Não foi só durante a semana, foi durante os 3 meses que antecederam e um mês depois, porque foi o momento em que eu estive mais presente com a comunidade da igreja, foi o momento que eu estive mais forte na minha fé e nos meus estudos, foi o momento que eu senti que Deus realmente estava sempre comigo. Eu sei que Ele sempre tá, mas eu sentia e eu me senti útil. Eu servi ao outro como voluntária, a todos os peregrinos que vieram para cá, para Lisboa, para participar. E eu estive a poucos metros do Santo Papa e aquilo foi algo que me preencheu. E eu quero voltar a sentir isso. Ali a minha fé ela não era morna. Ali eu tava por inteiro. E eu quero isso de volta. O ponto é que a minha fé também é um processo. Ela está em processo. E eu quero ser completamente honesta sobre isso. Não existe aspiração de ser perfeita. Acho que o único ser perfeito que já habitou nessa terra foi Jesus Cristo e só Ele. Nós, meros humanos, só temos que nos inspirar na grandeza dele e tentar atingir o mais próximo da santidade possível. Sobre como eu pretendo fazer isso. Eu quero fazer os vídeos pelo menos uma vez por semana, postar os vídeos, né? Com atualizações reais, 100% reais. Não quero fingir estar sempre bem. Não quero montar uma rotina perfeita e uma rotina idealizada, não. Eu sou a favor da tendência que surgiu recentemente de romantizar a própria vida, mas eu também não quero inventar algo que não quero me forçar a parecer bem quando eu não tô, até porque o que eu quero retratar nesse desafio do Projeto 33 é realmente os altos e baixos da depressão e como lidar com eles, porque eu sinto que isso é algo que ninguém fala muito. A depressão ela já não tem mais o mesmo estigma que antigamente, mas ainda assim ela tem um grande estigma e não é tão falado. Então a gente não sabe lidar com uma pessoa que tem depressão, a gente não sabe como é que funciona dentro da cabeça de alguém que tem depressão. Então eu quero ser um pontinho a falar disso. E se nisso que eu estiver falando, na minha rotina, no meu tratamento, eu conseguir ajudar alguém, eu já fico muito, muito feliz. É servir ao outro. O que eu sei é que eu não quero atravessar isso sozinha. Eu já não atravesso. Eu tenho o Guilherme, meu marido, que sempre foi a pessoa que mais me incentivou a me tratar e que foi a pessoa que me incentivou a fazer o vídeo novamente. Ele me deu de presente esse microfone, agora no Natal me deu de presente um estabilizador também da mesma marca. Ele parece que é um anjinho que Deus enviou
e que Deus tá usando pra falar que se isso tá no meu coração de fazer esse canal e falar sobre isso, é algo que eu realmente devo fazer. E, enfim, eu não quero atravessar isso sozinha. Eu acho que você também não deveria. Eu acho que todo mundo tem que procurar ajuda e procurar uma rede de apoio. E se eu puder de alguma maneira ser essa pessoa pra você, se eu puder te fazer se sentir um pouquinho melhor e você saber que não é só você que passa por isso, eu já fico muito feliz. Basicamente, o que eu posso dizer é: se você tá esperando uma versão perfeita de mim, esse projeto não é pra você, esse canal não é pra você. Eu agradeço que tenha visto até aqui, mas eu acho que você não vai se identificar comigo e com aquilo que eu acredito. Mas se você, assim como eu, tá tentando ficar bem, se você, assim como eu, tá tentando sobreviver um dia de cada vez, tá tentando dar o seu melhor, eu acho que você devia ficar por aqui. Esse é o primeiro dia do projeto 33, Renascer em 170 dias. Eu gosto muito e acho que tem uma certa beleza nisso do 33 anos, até dentro da minha fé. 33 é um marco. E o renascer. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, fica por aqui, me acompanha. Eu vou fazer o meu melhor para ter vídeo todas as semanas. E vamos viver um dia de cada vez. Obrigada.